Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é a igreja? É um assunto que já tem sido falado de séculos a séculos, né? Desde que existe gente, pelo menos com relação ao Novo Testamento, tá? Com relação a Atos dos Apóstolos em diante, no sentido do Pentateuco, né? Quando as pessoas receberam a visitação, o batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo marcou a igreja, começou a marcar a igreja, começou ali realmente ser formado a igreja, o corpo de Cristo, literalmente chamando de igreja, seguidores de Cristo, cristãos, né? O próprio cristianismo, né? Logo após em que foi implantado. Ok? Então, assim, que você pudesse compreender, é bastante simples, tá? É mais assim um informativo, alguma coisa que está chamando a atenção para a realidade da igreja, né? Não vou trazer com detalhes, né? Posso falar para vocês aqui de forma bem resumida, como eu tenho feito em outros vídeos. Já deixa o seu like aí, né? Já toca no sininho para ser notificado. Já são mais de 190 vídeos para você no canal, para você estudar, para você replicar, passar adiante essas informações, tá bom? São as boas novas, são coisas interessantes aí que você pode encontrar neste canal, beleza? Então, vamos lá? O que é a igreja? De forma bem sucinta, bem rápida. A igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus e seguem a sua palavra. É como um corpo. Somos individuais, somos indivíduos quanto à questão real, né, da particularidade, né, da questão do entendimento, da vida social. Mas nós somos um corpo. Quando nos reunimos, as partes estão juntas ali e cada uma delas se edificam. Aonde quer que vá, aonde quer que estejam, tá? Não importa, tá? A igreja é isso. A igreja é formada por pessoas e não por construções físicas, templos. Eu queria só deixar bem claro que aqui eu não estou censurando ou proibindo você de ir a um templo. Não é isso, que não é isso não. Essa não é a ideia não, tá? Mas que você pudesse entender que a igreja não são placas, não são templos físicos. Aqueles lugares ou esses lugares é que a gente se reúne, acaba se reunindo ali. Mas podemos nos reunir em nossos lares, podemos nos reunir na varanda, podemos nos reunir na praça, podemos reunir em qualquer lugar. Aonde estivermos reunidos, aí está a igreja do Senhor Jesus. Individualmente, nós somos pessoas que temos o Espírito Santo. Quando nos reunimos, aí o corpo está ali, pronto, as partes estão juntas para fazer parte desse corpo agora reunido em qualquer lugar, ok? Então vamos lá? As pessoas não se reúnem na igreja, é a igreja que se reúne em um lugar. Você viu que interessante? Não é fácil entender? As pessoas não se reúnem na igreja, mas como igreja. Você consegue compreender? Eu não sei se vocês já estão assim bastante acostumados ou já estão tão acostumados que não conseguem compreender isso. É muito fácil. Coisa que uma criancinha pequena já consegue entender. E muitas vezes nós adultos não conseguimos ter essa compreensão, esse entendimento, tá? Então as pessoas não se reúnem na igreja, mas a igreja se reúne em qualquer lugar ou algum lugar que seja, não importa onde, tá? Em 1 Coríntios 12 ao 27, você pode estar conferindo na sua Bíblia, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares, não importa onde. Quando se reúne, temos uma congregação de pessoas, estamos ali juntos, tá? Então quando nos reunimos, ali está uma congregação, uma reunião de pessoas, ok? E congregar significa o quê? Agregar os membros. Agregar
Pessoas. Não importa onde, em beira aos rios, aos riachos, aos balneários, às ilhas, nos mares, no deserto. Não importa, tá? Podemos ver alguns exemplos na Bíblia da palavra igreja sendo usada no plural. Por exemplo, em Gálatas 1:2, e a todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da galáxia, ou da Galácia. Nota-se que igrejas aqui, de pessoas reunidas em diferentes localidades. Nesse caso, são muitos grupos de pessoas reunidas. Está no plural. A igreja reunida em Rancharia. A igreja reunida em Presidente Prudente. A igreja reunida em Marília. A igreja reunida em Assis. A igreja reunida em Bauru. A igreja reunida em Osasco. A igreja reunida, não importa o lugar. Então, quando nós vemos aqui igrejas, significa que estão em localidades diferentes. Não são placas, não estamos falando de placa não, aquelas plaquinhas, denominação tal, denominação tal. Não é isso. O papo aqui é, quando estamos reunidos, e não importa o lugar, por exemplo, na minha casa. Na minha casa tem uma igreja. Eu, minha esposa, os meus filhos, neto, noras, pai e mãe, sogro e sogra. Não é uma igreja? Na verdade, é a primeira igreja, é a nossa casa. Nossa casa é a primeira igreja. Ser igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. Então nós temos que ser igreja e fazer parte da igreja. Mas não é templo físico, pelo amor de Deus. Não é placa, não é religião. Não. Por favor, entenda de vez por todas. São pessoas reunidas em algum lugar. Pode até ser num shopping. Pode ser em qualquer lugar. Vamos lá. O texto de Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nessa passagem de Hebreus 10:25, não é assim, não é para deixar de congregar na igreja. Não é para deixar de congregar como igreja. Como eu já disse no início do vídeo, volto a repetir, igreja somos nós, indivíduos. Igrejas são pessoas. E quando reunidas, elas estão o quê? Formam a congregar. São, porque elas acabam agregando. Ok? Até aqui tudo certo? Se é uma ordem de Deus, não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e às vezes não. Não, gente, nós temos que estarmos sempre juntos, nos edificando em fé. Como eu disse, a minha casa é uma igreja. A primeira igreja é a minha casa, minha família. Onde a gente conversa, a gente troca as ideias, a gente fala de fé, a gente fala das questões sociais, a gente fala das questões do corpo, a gente fala da prática do esporte, a gente fala do lazer, não é? A gente fala das coisas emocionais, questões da alma, não é? Na verdade, somos um ser tripartido. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Nós temos então necessidades triplas. Nós precisamos dessas três coisas enquanto estivermos aqui debaixo desse sol, sobre essa terra, tá bom? Então é importante isso. Por que é tão importante? Deus deixou detalhado o que devemos fazer quando nos encontramos. Observe 1 Coríntios 14:26. Depois você dá uma olhadinha lá. E o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem um salmo, um tem uma doutrina, uma palavra, um ensinamento, um outro traz algo, um rema de Deus, uma palavra revelada. Se tiver alguém que fala em línguas que possam trazer interpretação, se não houver interpretação, que ele fale consigo mesmo com Deus. Né? Não é assim? Uma ordem? Não é um direcionamento? Então na minha casa, aqui onde eu moro, com a minha família, é assim. Nós procuramos ser igreja a partir daqui. Tá? Então observe que o texto, quando vos reunis, então quando nós nos reunimos, aí sim,
estamos reunidos, agregando, agrupando, congregacionando, ou usando a palavra congregar-se. Estamos nos congregando, estamos juntos, as partes estão juntos aí, tá bom? O pé, a mão, o dedo, não é assim? Beleza? Então devemos participar do corpo de Cristo, pois é isso que Deus espera de nós. Não podemos nos se isolar. Aliás, nós não vemos na sociedade nenhum isolamento do ser. O ser foi feito para estar socialmente, ou viver de forma social. Se ajuntando, se agrupando, apesar de todos esses momentos aí dessa doença aí. Mas nós conseguimos, com cuidado, com jeito, né, com as devidas precauções, nós conseguimos nos agregar. Mesmo que seja um número pequeno, mesmo que seja entre pessoas que a gente já está acostumado no convívio, por exemplo, da família. Tá? A Bíblia traz inúmeros exemplos da prática de igreja. Vamos dar aqui alguns exemplos da prática de igreja? Vamos lá? Então tá. Em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto. Lembra das igrejas que fala lá em Apocalipse? A igreja que está em Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, a igreja que está em Filipe, a igreja que está em Corinto, Filadélfia, e etc, etc e tal. É a igreja que estava naquela localidade. Não eram placas de igreja. Eu quero contextualizar, eu quero trazer para o dia de hoje, porque mais funciona assim. Eu não estou lhe proibindo de você ir numa igreja templo de pedra com placas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é a mensagem que eu estou querendo passar para você. Eu quero passar o entendimento, tá bom? De repente você pode ir até um lugar que tem uma placa, um lugar bonito, legal, bacana, onde tem um pastor que traz uma palavra, uma reflexão, onde você está com os irmãos, mas às vezes você não tem entendimento de como funciona uma igreja, o que é uma igreja. E é muito simples, tá? Beleza? Então, vamos lá? Só para a gente finalizar. Temos chamado de sermos como Jesus, o Pai, assim como o Pai é um com o Filho e o Filho com o Espírito Santo. Temos o chamado de sermos como Jesus e o Pai são um, já que o Espírito Santo está na igreja, para que o mundo creia. João 17, 21. Finalizo aqui, dizendo que eu somos a igreja de Cristo. Cristo morreu por pessoas, não por religião e placas. É isso que eu quero deixar claro. Já tenho feito outros vídeos, 4 ou 5, falando sobre esse assunto. Mas farei outros vídeos, até quantos forem precisos, ou quantos precisos forem. Tá bom, meu querido e minha querida? Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a tua semana, que seja semana de coisas boas, de boas notícias. E até um próximo vídeo com você.